Olá, ouvinte, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Identidade PUC Paraná, uma parceria com a CBN Curitiba. Eu sou Cristina Ceciuc e hoje 3 coordenadores da PUC Paraná vieram nos ajudar a responder o que um dentista, um veterinário e um gastrólogo têm em comum. Eu já posso adiantar que esses 3 profissionais estão na linha de frente do cuidado, da saúde e do bem-estar. Eles precisam, é claro, estar preparados para acompanhar os avanços tecnológicos, mas também as necessidades da população. E para formar cidadãos conscientes do seu papel na sociedade, PUC Paraná promove o ensino interprofissional. É uma prática reconhecida pela Organização Mundial da Saúde para gerar conexões dos estudantes de diferentes cursos. Para começar essa nossa conversa no dia de hoje, eu recebo a Heloíse Augusta da Cruz, coordenadora do curso de gastronomia e professora do curso há 10 anos. Heloíse, bem-vinda à CBN Curitiba. Obrigada pela presença. Olá, Cris, tudo bem? Eu que agradeço pela participação. Heloíse, gastronomia pode ser daquelas formações que as pessoas chegam com uma ideia pré-concebida, até com uma ideia um pouco limitada, né? Quase como se a gastronomia fosse, não sei, um curso de culinária. Como que a gastronomia está presente, como que a formação, inclusive, faz diferença na chegada do então estudante ao mercado de trabalho como profissional? Eu acho que é bastante importante a gente destacar que o gastrólogo, depois de formado, ele não vai só trabalhar na cozinha. Então, ele tem muitas outras frentes e muitas outras oportunidades de trabalho, né? Eh, Ele pode trabalhar com análise sensorial para a indústria de alimentos, ele pode trabalhar com desenvolvimento de produtos, ele pode trabalhar na parte de gestão, porque o nosso curso ele é muito abrangente. Nós somos o único curso do Brasil que trabalha com a parte de tecnologia de alimentos e foca na gestão também. Então, eu acho que essa trilha de formação profissional, né, que a gente tem dentro do curso, faz com que ele tenha esse diferencial de mercado. Então, não só preparando para que ele seja um chefe de cozinha, que é uma posição dentro da cozinha, mas ele pode fazer outras coisas e seguir outros caminhos também. Acho que deve ter muito ouvinte que nunca tenha nem escutado o nome da profissão, né, o gastrólogo. Você mencionou os vários pontos de formação que a gente tem, e é uma formação que, claro, vai ser prática, mas olhando para vários aspectos. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso também, porque a gente tem, enfim, uma experiência que acaba sendo de formação, uma experiência que vai ser muito prática, mas vai ser também de muita teoria, de muita informação, para além dessa coisa do cozinhar, que às vezes as pessoas associam tão facilmente, né? Isso. O nosso curso ele é curtinho, ele é um curso de 2 anos, realmente ele tem um foco, mais prático, né, profissional, para que o estudante ele saia e vá direto para o mercado de trabalho, então é um curso de tecnologia. E eu acho que é muito importante destacar que, mesmo sendo um curso de tecnologia, depois ele pode seguir com os estudos dele. Então ele consegue fazer uma pós-graduação, consegue fazer mestrado, consegue fazer doutorado. Essa é uma outra linha e ser pesquisador também, mesmo sendo gastrólogo. Tem também ainda dentro da graduação, por exemplo, possibilidades de intercâmbio, algo assim? Tem sim. Então, hoje nós temos, alguns convênios internacionais. Eu acredito que os mais, interessantes sejam a dupla diplomação com a Universidade da Suíça. Então, o nosso estudante ele faz aqui os 2 anos e depois ele pode ir para a Suíça e ter uma dupla diplomação. E a gente tem também uma parceria, com uma empresa que envia os nossos estudantes para estágios na França. E a maioria dos estágios, ou quase que pelo menos 90%, são em restaurantes, com estrelas do guia Michelin. Então isso também é um grande diferencial. Então ele vai para lá, né, como estagiário, e quando ele retorna para o Brasil ou para Curitiba para terminar essa formação profissional dele, ele tem um grande diferencial no currículo de já ter trabalhado então em restaurante que tem as estrelas do guia Michelin, porque eles vão para o berço da gastronomia, né, aonde tudo foi sistematizado, onde tudo foi organizado, e isso traz uma bagagem profissional muito grande, porque esse estudante ele vai ter a oportunidade de passar em todas as praças, que é como a gente chama a rotina dentro da cozinha, né, e inclusive ter experiência de serviço de salão, que essa também é uma outra frente que o estudante pode se especializar e trabalhar, né, na questão do atendimento, esse receptivo dentro do restaurante, fazer toda essa parte de ser maître dentro de um restaurante, enfim, toda essa parte de, eh, me fugiu, hospitalidade. Tem essa
É parte que por vezes as pessoas têm mais próxima, né, por exemplo, de já ter ouvido falar nesse termo de um restaurante escola, por exemplo, é uma experiência que também vai começar, né, na graduação e a pessoa pode ter essa aprofundar a experiência dela nesses outros braços, por exemplo, chegando aí para a França, por exemplo. Mas é uma prática que é fundamental para quem está estudando também, e para ir além, né, de você olhar para a teoria. Sim, hoje nós temos alguns projetos que são voltados, nós temos um restaurante escola. Para a gente, o restaurante é uma sala de aula, então algumas, disciplinas acontecem naquele espaço, como bebidas a disciplina de bebidas e harmonizações, por exemplo, acontece ali. E a gente tem um projeto aonde a gente abre o nosso restaurante uma vez por semana, certo? E a gente atende o público de verdade. Então, seja o público de dentro da universidade ou pessoas externas também conseguem participar, né, dessa dinâmica de restaurante. E isso acontece de uma forma bastante interessante, porque tem toda a parte de pré-preparo e depois a parte de servimento que é feita pelos estudantes, acompanhados sempre, né, dos professores ou do nosso chefe de cozinha, que fica à disposição para atender essa demanda. Então, a ideia é que os estudantes sintam realmente como é a rotina do restaurante, pensando desde a parte de gestão, então, desde a gestão dos alimentos, a gestão da confecção do cardápio, o processo de pré-preparo, o preparo em si e depois essa parte do servimento é feita no espaço acadêmico L'Hermitage também. A gente está muito além de simplesmente achar que você está ali fazendo um prato ou que: "Ah, eu vou abrir aqui e tá tudo certo", tem muita, muita bagagem por trás, né. São muitas dinâmicas envolvidas, né, então, como a gente tinha comentado no começo, não é só a parte da prática que é importante, então toda essa parte teórica, esse embasamento teórico é importante para que tudo isso aconteça, né, seja na rotina do espaço acadêmico L'Hermitage ou nas próprias aulas práticas, porque mesmo dentro das aulas práticas eles têm toda a teoria envolvida, né, por exemplo, quando a gente vai fazer um evento, tem toda a dinâmica de escolha desse evento, então a temática que a gente vai trabalhar, a tipologia de serviço, né, como a gente vai atender esses clientes, e normalmente esses clientes que vêm para os eventos são familiares e amigos, então eles vão atender da melhor forma, né. Então toda a confecção de cardápio, todo o processo de mise en place, o como eu vou guardar aquele alimento para garantir a segurança alimentar, para que aquilo né, seja servido sempre da melhor forma. Enfim, é muito mais do que só cozinhar, né, tem toda uma rotina envolvida. E acho que fica até mais fascinante sabendo disso, né. Eu sou suspeita a falar, porque eu amo muito, né, tudo que é ligado à parte da gastronomia e gosto muito de ser professora também, então eu consegui unir os 2. Heloíse, muito obrigada, viu, por esse papo aqui com a gente na CBN hoje. Eu que agradeço, Cris. Até a próxima. Agora nós vamos para uma área bem diferente, tá? O meu segundo convidado é o Everdan Carneiro, que é coordenador de odontologia da PUC Paraná, professor da universidade há 20 anos. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, obrigado. Professor, a tecnologia, a gente sabe, tem avançado de modo impressionante e até sem precedente em todas as áreas. Eu estou falando aqui de outras coisas, mas também de inteligência artificial, por exemplo. Como que isso é percebido na odontologia, para a gente começar essa conversa? Bom, na odontologia, a tecnologia ela é hoje uma realidade, ela faz parte, né, então ela transformou realmente a odontologia. Se você pensar, quando você é no dentista, há anos atrás, ou se você conversar com meu avô fazia tratamento odontológico, a gente tinha um universo totalmente diferente. Isso remetia muitas vezes a um cenário de medo, porque, era castigo ir no dentista, né. Então, hoje em dia, a tecnologia ela veio para deixar os tratamentos mais rápidos, menos doloridos, né, ela veio para facilitar a vida. E como que a gente vê isso lá dentro do curso de odontologia? Então, a gente acaba incorporando essas tecnologias na formação do nosso estudante. Então aquelas moldagens grandes que eram feitas, que muita gente tinha ânsia, tinha medo de fazer, hoje em dia tem um scanner do tamanho do notebook, esse que você está aí na frente, que você faz um escaneamento de um dente e manda
por um software para o laboratório e vem a peça. Então não tem mais aquele fluxo, né, antigo, mais demorado, mais cansativo, aquelas sessões do tratamento de canal que não terminavam mais. Hoje em dia a gente consegue em 1 ou 2 sessões realizar um tratamento de canal bem realizado, um ambiente que a gente pensa assim, não só no tecnológico, mas de cor para criança, luvas coloridas, né. Mas lembrando sempre que a tecnologia é uma grande ferramenta, né, mas o tratamento ele tem que ser humano. Então a gente acaba tendo esse viés lá dentro do nosso curso de associar a tecnologia que transforma a odontologia, mas também tem todo o cuidado humano, porque a gente presta muitos atendimentos à comunidade. E é justamente essa tecnologia no dia a dia que deixa muito claro quanto é uma evolução constante, né. Tem que Isso estar aí. preparado para o mercado o tempo todo e não para o mercado de agora, para o mercado do futuro, né. Mercado do futuro. A parte de radiologia, ela mudou muito, né. A gente tinha aqueles líquidos que ficavam trocando para você obter uma imagem depois de 3 a 5 minutos e dependia muito da temperatura, e Curitiba a gente sabe como que é. E hoje em dia o sensor é rápido, ele tem imagem instantânea, tem software que ajuda a inteligência artificial, inclusive ajuda a interpretar diagnóstico, e nada mais correto do que um professor, né, do que uma pessoa também que está capacitada para isso, para orientar esse estudante a ser guiado nesse mundo, né, agora digital. Quando a gente olha para essa formação da odontologia dentro da PUC Paraná, a gente está falando dessa formação que olha para o futuro, que olha para a formação e também para o cuidado que acontece já dentro mesmo do curso, né. A gente tem a clínica de odonto que é um dos braços ali dessa formação e que é essencial, inclusive, que você já traz um humano para perto desse estudante, né. Como que é essa rotina, como que se dá essa formação de modo prático, tão próximo da comunidade, inclusive? Eu sempre quando vou fazer recepção para os alunos que estão entrando, eu faço uma pergunta: "Por que que você escolheu odontologia?". E eu sempre falo que aquele estudante que gosta de atividade manual, gosta de atividade hands-on, de atendimento, ele pode se dar muito bem na odontologia. Por quê? Porque a gente tem geralmente um pequeno ciclo teórico no começo da manhã e ele já vai para a clínica. Então a clínica ele tem desde o primeiro ano até o último ano, claro que vai aumentando a complexidade de procedimento ali dentro do curso. Mas o atendimento à comunidade é muito expressivo. Nós temos hoje em dia 350 atendimentos por semana, pessoas que são atendidas, com mais de 1.000 procedimentos realizados por semana. Em alguns meses a gente ultrapassa 5 a 6 mil procedimentos. Então são atendimentos em pessoas, né, que vai contribuir muito para a formação. Então esse contato tecnológico, esse contato de matriz curricular, que hoje em dia a gente pensa o inverso, que dentista que eu quero formar? A gente pensa no produto, a gente não pensa mais na disciplina, a nossa matriz é por competência. Então eu quero um dentista ético, eu quero um dentista é um tijolinho, eu quero um dentista tecnológico, é outro tijolinho. Eu quero um dentista, que seja responsável, que atenda bem as pessoas, que tenha um conhecimento técnico, que saiba procurar no mercado materiais de primeira linha. Então, tudo isso dentro de uma literatura, tudo isso dentro de uma academia, a gente consegue montar esses tijolinhos, né, e formar e ter o perfil do nosso egresso. Então, a matriz mudou, o nosso corpo docente ele tem que estar em sincronia com isso para que a gente possa ter uma formação coerente, clara para o estudante e, claro, associada ao mercado de trabalho, que é bem dinâmico. E acho que esse profissional que a PUC vai formar, também é impossível de dissociar ele da própria instituição, né, do jeito que a PUC olha para o ser humano também, né, para a formação humana e cidadã, inclusive, né, desse profissional. Como que isso se alia dentro da formação, para a gente terminar? Olha, eu vou te dar um exemplo que hoje de manhã eu vivenciei lá dentro da clínica. Eu sou além de coordenador, mas eu não deixo de dar a aula, né? Então eu tenho uma disciplina e a gente trabalha. Um exemplo que eu vou te dar para tentar responder é essa parte também que a gente tem da internacionalização.
Então, a gente recebe alunos, por exemplo, da Católica da Bélgica, e a gente manda alunos nossos para a Católica da Bélgica. Então, a gente tem esse intercâmbio, o aluno ainda tem essa oportunidade, se ele quiser, de ter essa experiência fora do país. E a hora que eu vejo um aluno internacional com o nosso aluno, né, partilhando conhecimento, partilhando experiências, né, essa troca, ela é muito importante para a formação, porque não é só a técnica, é toda a questão do cuidado, né, é de você ter esse cuidado também com, o paciente, né, então isso é muito importante. Então, eu acho que para responder você, essa troca é muito essencial que ocorra entre professor e aluno, entre professor e paciente, entre os nossos colaboradores. Nós temos 50 professores, a clínica tem 3.000 metros, de tamanho, 28 funcionários, então na terça, quarta e quinta, se você for lá, você vai ver o fluxo de pessoas que é muito intenso realmente. Então, para que tudo isso esteja orquestrado e alinhado, é bem importante que a gente tenha essa sincronia, né? E hoje de manhã eu tive esse sinal, assim, que a gente percebe como essas trocas, seja em qual esfera, elas são necessárias para a formação do nosso estudante. Professor, a gente poderia seguir falando muito aqui, mas eu te agradeço já a presença aqui nos estúdios no dia de hoje. Eu que agradeço. Na abertura desse episódio, eu nomeei alguns profissionais. A ver se você lembra, eram um gastrólogo, um dentista. E agora a gente vai ouvir um pouco sobre a medicina veterinária da PUC Paraná com a Celina Ti Nishimoriduki, coordenadora do curso da PUC Paraná e professora da universidade há 11 anos. Professora, obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN hoje. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Celina, o que mudou na formação do médico veterinário com as transformações que a gente tem visto, transformações tecnológicas no próprio mundo do trabalho e como que isso influencia na relação, né, das pessoas, do próprio médico veterinário com os animais e com a profissão? Com certeza, se a gente for analisar ao longo de pouco tempo, houve uma transformação muito grande, né? Tanto no ensino como no dia a dia de um médico veterinário. Então, a gente consegue enxergar hoje que a tecnologia está bem inserida nesse meio. Então, só um exemplo, por exemplo, na minha área, que é a anestesiologia, hoje em dia utilizamos aparelhos como um ultrassom para fazer diferentes bloqueios, né? Então, a gente vê que a tecnologia precisa estar inserida para que a gente consiga novos meios, né, novas formas de cuidar melhor dos nossos pacientes. E hoje a gente vê, assim, não só nessa área da anestesiologia, mas assim, como tudo na medicina veterinária, né? Na PUC Paraná, por exemplo, a gente tem o primeiro sistema de ordenha robotizada, que é um sistema em que o animal, né, que a vaca é ordenhada sem manuseio humano. Então, é a tecnologia que está ali, inserida no dia a dia, na rotina, que os estudantes conseguem aproveitar, usufruir isso também, né? Além disso, na própria clínica veterinária, a gente consegue ver várias metodologias, várias tecnologias que estão ali inseridas no dia a dia e que os estudantes conseguem vivenciar isso também desde o primeiro período. É uma clínica escola, né? Como que funciona esse aprender tão na prática? Como que isso se soma também à teoria? Qual que é essa realidade que os estudantes encontram? Então, lá é uma clínica veterinária que é aberta ao público, né? Então, existe lá o agendamento, e temos atendimento diário em que os estudantes conseguem acompanhar, né, essa rotina. Então, essa vivência prática que ocorre desde o primeiro período é super importante porque eles conseguem colocar na prática o que eles aprenderam em teoria. Então, não só durante as aulas, mas no contraturno eles também conseguem acompanhar os aprimorandos, conseguem acompanhar o atendimento, né? E conseguem vivenciar o que é a rotina de um médico veterinário dentro de um hospital. Para essa formação, a gente falava da tecnologia, é Uhum, impossível não olhar para ela. uhum. Como que ela vai se incorporando e como que isso aprimora também a própria formação dos estudantes?
Ah, na verdade, assim, os estudantes eles conseguem vivenciar isso, eles conseguem acompanhar, então, supor, exames de imagem, ultrassonografia, ecocardiografia, a própria radiologia, né, que hoje em dia são exames eh, computadorizados, né? Então, e eles conseguem aprender, eles conseguem praticar isso, né, no dia a dia e conseguem entender ali a importância do que é isso, né? Então, hoje nós ainda não temos, mas eles conseguem ter acesso à tomografia, ressonância magnética, que também já está inserido ali na medicina veterinária. Então, tudo isso, assim, é muito vívido isso, né? A parte tecnológica presente ali no nosso curso. Tem uma outra coisa que acho que caminhou muito junto com as formações e com as próprias pessoas, que tem a tecnologia, mas a relação das pessoas com os animais também evoluiu muito, né. Uhum. Como que isso aparece também nessa formação e na maneira, né, como a graduação, em medicina veterinária na PUC Paraná está colocada? Uhum. Isso é uma coisa que tem crescido muito, né, acho que a parte da humanização que a gente fala, né, dos animais. E isso a gente consegue enxergar claramente, em várias situações a gente tem inserido disciplinas novas na nossa matriz, como competências relacionais, ou seja, o estudante lá da medicina veterinária, ele aprende não só a lidar com os animais, ele aprende a lidar também com os responsáveis dos animais. Isso é super importante, né? Que eu falo que hoje não adianta nada ter a parte tecnológica desenvolvida, é importante, mas não só ela. A gente fala que biologia tem a parte, né? Existe a parte biológica, a parte clínica, mas é necessária essa parte humana também, saber se comunicar, ter empatia com o próximo. Então, a gente tem trazido várias situações no dia a dia, né, para que o estudante também consiga aprender a se comunicar, que eu acho que em muitas situações isso falta bastante, né? Então a gente preza muito por isso, né? Pela empatia, pela comunicação e lembrar que atrás daquele responsável tem, né, o animal que está ali e ao contrário também, né? Atrás do animal existe o responsável também que, como você mesma falou, hoje o pet é considerado um ente querido da família, né? Não é mais aquele animal que fica no quintal, que fica afastado, e até os animais maiores. Então, hoje em dia é muito comum ter um cavalo que é mais domesticado, que é mais próximo, até uma vaca, um porquinho, né? O ano passado, na Bênção dos Animais, a gente recebeu um porco que tinha o quarto, né, era o Heitor, tinha o quarto dele na casa, então a gente vê que cada vez mais existe essa humanização dos animais, né? Então a gente tem tentado fazer com que os estudantes também vejam esse lado. Toda um cuidado para evoluir a profissão e a formação junto com o que a gente tem na ponta também, né, Uhum, com professora? certeza, com certeza. Bom, você que nos acompanhou ao longo desse episódio, teve muita informação sobre as formações da PUC Paraná e olha que a gente só falou de 3 delas. Mas, professora, olhando para isso, porque a gente ouviu aqui das formações, das graduações, fica um convite para quem se interessou, um recado final quando a gente fala das formações e de como a PUC Paraná forma os seus estudantes? Com certeza, eu acho que assim, a PUC Paraná ela traz o espírito marista, né, de uma forma bastante importante, de uma forma grandiosa, que é a transformação de não só um profissional, mas de uma pessoa do bem ali, né. Então assim, até a gente fala que o profissional que sai da PUC Paraná, ele sai com 2 diplomas, né, o profissional e o diploma de gente boa. Então, acho que em todos os cursos a gente consegue preservar isso, a gente consegue criar isso, né, daquele profissional que sai dessa universidade. E tem vestibular agendado a PUC, né? Isso. Na verdade, assim, o vestibular agendado, ele tem lá 20 questões objetivas e uma redação, né? E as inscrições vão até dia 16 de março de 2026. Né, então o pessoal tem bastante tempinho ali para realizar esse vestibular agendado. E aí vale lembrar ali que a divulgação do resultado é até em 15 dias após, né, a realização da prova.
Alguém já se animou, já achou fantástico aí alguma dessas formações ou quer conhecer mais, inclusive olhando para esse jeito da PUC de formar, já tá aí a oportunidade, né? Com certeza, com certeza. E tem também a possibilidade de ingressar na PUC Paraná utilizando ali a nota do Enem, né? Então, a inscrição para essa modalidade pode ser realizada até o dia 22 de março de 2026. Maravilha, ó, você que se interessou, é só seguir por lá, segue esses caminhos. Celina, eu te agradeço muito pelo papo hoje, por apresentar um pouquinho mais sobre a formação ali na PUC Paraná. Eu que agradeço o convite. Prazer estar aqui. E obrigada a você, ouvinte, pela companhia. Eu sou Cristina Cecil, que esse foi o primeiro episódio do Identidade PUC Paraná. Fique atento também ao nosso Spotify e ao YouTube, que em breve tem novidades. Até mais!